Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez estou aqui, o professor Tiago. Preparei uma aula excelente para vocês. Espero que vocês gostem. Mas antes, deixe o like, se inscreva no canal, que isso vai nos incentivar a produzir mais materiais para vocês. Hoje nós vamos estudar, a Idade Média, o Renascimento e a Reforma Protestante. Mas hoje a gente vai estudar mais exatamente as críticas à Igreja Católica. Qual era o contexto histórico que a sociedade, que estava chegando ao fim à Idade Média e chegando à Idade Moderna, a gente vai observar o que era que estava acontecendo, que a Igreja Católica estava sendo criticada tanto. Então a gente vai observar esse contexto. Vamos lá, vamos começar, Durante o período da Idade Média, a Igreja Católica era o centro do poder na Europa, Inclusive, senhores feudais e rei recorriam à Igreja, para legitimar o seu poder de governar, legitimizar como rei, como senhor feudal. E isso, a Igreja Católica nesse período, ela se tornou muito mais ligada à política do que os assuntos espirituais, Ela deixou verdadeiramente de lado os assuntos espirituais. E ainda muitos dos integrantes da igreja, o clero, eles começaram a se interessar mais por riqueza, pelos prazeres físicos, do que pela própria fé, Isso é que vai fazer com que alguns pensadores critiquem a Igreja Católica, que ela está deixando verdadeiramente a fé de lado pelas coisas mundanas. E aí o que é que vai acontecer? A falta de retidão, dos líderes da Igreja Católica vai fazer com que no século XIV, a Igreja entre numa crise gigantesca, E aí vai afetar verdadeiramente a estabilidade da Igreja. Ela quase vai desaparecer nesse período. E ainda vai ter as disputas políticas envolvendo o alto clero. Eles eram acusados de corrupção, acusados de imoralidade. E aí, diante disso, é que vai surgir alguns filósofos cristãos com pensamentos baseados no humanismo, E eles vão verdadeiramente falar que a culpa é culpa da igreja, o que a Europa está passando nesse período, pela miséria e pela ignorância das pessoas na sociedade europeia durante o período da Idade Média. Então a gente vai observar que são críticas muito pesadas para a Igreja Católica, mas que são verdades. A igreja verdadeiramente nesse período esqueceu a fé e verdadeiramente buscou mais os desejos pessoais e os desejos mudando do que verdadeiramente evangelizar. Nisso vai surgir, John Wycliffe, que ele era um padre, um clérigo, professor na Universidade de Oxford, e ele vai criticar verdadeiramente a corrupção da igreja, principalmente na hierarquia da Igreja Católica, porque a gente sabe que a Igreja Católica é uma hierarquia, tem o padre, aí tem um bispo que é mais forte do que o padre, aí tem um arcebispo que é mais forte que o bispo, e aí tem o papa que é o mais poderoso de todo e que controla todos os outros abaixo. E eles vão criticar isso, lembrando que nesse período da Idade Média, todos os cargos de bispo, arcebispos e até mesmo o papado, eles eram comprados, A gente vai observar que não era, vamos dizer assim, como hoje, que a igreja escolhe um daqueles que melhor representa o pensamento da igreja e escolhe para ser um bispo, um arcebispo e ainda um papa, mas naquele tempo era comprado.
Então a gente vai observar que essa corrupção afetava gigantescamente o interior da igreja. Outro foi o John Hus, né, que ele era reitor da Universidade de Praga, hoje na República Tcheca, e ele denunciou a venda de indulgências. O que era essas indulgências, professor? Era simples. Você tinha, cada pecado que você tinha era um preço. Era um preço, né? Por exemplo, você tinha inveja, aí você tinha que pagar um valor equivalente àquela inveja. Então, na verdade, tinha gente que comprava a sua indulgência para a vida toda, os mais ricos, e os mais pobres não tinham direito a isso. E aí, como ele criticou essas indulgências que o Papa estava cobrando, né, para pagar verdadeiramente o pecado, na verdade, você pagava para ser perdoado, Wycliffe e Hus, eles vão ser condenados à morte pela Inquisição, na chamada fogueira santa, né, onde que eram queimado, a pessoa era queimada viva e com ela era queimado os seus pecados e a alma ia para o céu. Era isso que era acreditado nesse período. Também a gente vai observar que nesse período vai ter muitos movimentos contra a imoralidade do sacerdote, dos clérigos, né? E aí a gente vai observar que nesse período essas críticas vão se espalhar tanto que vão virar até reflexões teóricas dos humanistas. Por exemplo, um deles é do holandês Erasmo de Roterdã, que ele vai criar uma sátira, né, que vai ser chamada Elogio da Loucura, né? E nessa sátira ele vai condenar a corrupção da igreja no seio dessa instituição tão poderosa como ainda é hoje, e também vai ter o escritor francês François Rabelais, né, que ele também vai escrever duas sátiras, né, uma a Gargantua e Pantagruel, que são também criticando esse poder da Igreja Católica. Aqui, inclusive, eu aconselho você ler, é bem Elogio da Loucura, né, do Erasmo de Roterdã. É um livro de fácil acesso, você encontra na internet a qualquer momento. E nesse livro, Elogio da Loucura, ele vai dizer que o mundo, nesse período, né, é dominado pela loucura. E aí a loucura do dinheiro, a loucura da religião, a loucura do saber, a loucura dos prazeres carnais. E aí a gente vai observar que ele fala nisso. Então era uma crítica que acontecia verdadeiramente no período e principalmente no seio da Igreja Católica, né? Quantos sacerdotes, clérigos se perderam por dinheiro, por poder, por sabedoria, e aí também verdadeiramente pelos prazeres carnais nesse período. Então isso eram as críticas que a sociedade fazia na época à Igreja Católica. Outro livro também é de fácil acesso, que na verdade são dois, e Pantagruel são em 3 volumes. Eles vão falar verdadeiramente nisso, nas pessoas que acabam tendo, vamos dizer assim, influenciado pelo que está acontecendo na sociedade naquele tempo. Então vai ser sátiras, críticas verdadeiramente ao que acontecia na sociedade naquele tempo. E como a igreja faz parte da sociedade, ela acaba imitando dentro da instituição o que ocorre lá fora. Então tudo isso, então também eu sugiro vocês leiam esse livro, né, de Rabelais, né, Gargantua e Pantagruel, que é para entender o que era que acontecia nesse período dentro do seio da Igreja Católica em toda a sociedade europeia. Com tudo isso, gente, com todas as críticas e movimentos que acusavam a igreja de corrupção, de ser imoral, de esquecer a fé e estar
se preocupar mais com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus, é que em 1517 o monge Martinho Lutero ele vai protestar, né, contra o alto clero e contra o papado, né, que ele vai escrever as suas 95 teses, né, que ele vai escrever e colocar lá na porta da igreja. Esse movimento ele vai ser conhecido como Reforma Protestante e vai provocar a divisão da Igreja Católica nesse período. Espero que vocês tenham gostado, gente. É um slide bem simples, mas que tem um conhecimento gigantesco integrado a cada lâmina do slide, né? Espero que vocês tenham verdadeiramente gostado. Eu fiz com muito carinho e quero que verdadeiramente vocês continuem a estudar. Sei que vocês, desde o dia 18 de março, estão lutando conosco, né? A nossa luta de professor não é sozinho. A gente produz esse material, mas vocês é que são desbravadores, que assistem os vídeos, leem as apostilhas, ouvem o podcast, faz as atividades. Nós apenas mostramos o caminho, mas vocês percorrem com toda a força de vontade que vocês têm. Quero parabenizar a vocês por isso, gente. Parabéns. Verdadeiramente desejo que todos vocês continuem assim, estudando fortemente. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado, gente. E até mais. Tchau.